Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, certo? Bom, vamos para a nossa aula, né, semanal de redação. Ok, pessoal? Bom, semana passada, né, nós fizemos aqui junto o planejamento, né, para que vocês fizessem uma crônica e também vocês fizeram a tabela, né, isso para escrever a crônica, né, aí vocês viram aí. Qual é o público leitor do texto, que linguagem vai empregar, que estrutura o texto vai ter e onde o texto vai circular, né? Hoje nós vamos falar sobre as orientações para a produção dessa crônica, certo, pessoal? Depois dessas orientações, né? Mão na massa, certo? Depois de, né? Depois de planejamento do texto e orientações, né? Aí o que vai acontecer? Mão na massa, construção do texto, produção textual crônica, ok? Vamos lá. Aí na página 52 do livro didático de vocês, né? Vamos lá, orientações para a produção, certo? Façam a lista de situações cotidianas nas quais poderia haver problemas de comunicação ou de desencontro de informação. Vocês lembram da crônica comunicação, que o homem queria dizer o que é que ele queria e não sabia o que é que ele... nem ao menos explicar como era o objeto, que o vendedor também ficou todo agoniado sem saber, porque ele queria vender, ele era vendedor, ele queria vender. Mas ele não sabia nem o que era que o cliente estava querendo, né? Nem o próprio cliente não sabia explicar direito o que é que ele estava querendo, ao invés de encurtar a conversa, ligar para alguém, coisa parecida, não. Aquilo se prolongou até o final do texto, né? Vamos lá. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o quê? Uma lista de situações cotidianas, ou seja, situações que acontecem no dia a dia de vocês, certo? Onde poderia haver problema de comunicação entre você e alguma outra pessoa, ou desencontro de informações, né? Escolha uma das situações e produza uma crônica dialogada, igual a crônica comunicação, certo? Então, você e uma outra pessoa numa situação no caso, de problema de comunicação, né? Produz uma crônica dialogada. Você pode seguir a mesma estrutura do texto de comunicação de Luiz Fernando Veríssimo, apresentado no início desse capítulo. Caso opte por escrever um texto que reproduz o diálogo entre dois personagens, use a estrutura de discurso direto, iniciando cada fala com travessão ou colocando-a entre aspas, não é isso? Uma estrutura dialogal, né, gente? Se, além do diálogo entre personagens, a crônica tiver narrador, estruture o texto em parágrafos e empregue a produção. Oh, meu pai! Empregue a pontuação, que introduz o discurso direto quando o texto assim exigir. Ou seja, vocês podem intercalar o texto entre, no caso, uma situação dialogal e também um texto... Ai, meu Deus! Uma crônica com o narrador, não é isso? Aí, quando o narrador estiver falando, é claro que vocês não vão colocar outra versão. Agora, quando forem as pessoas dialogando, aí vocês vão, sim, colocar outra versão, que faz, no caso, a introdução do discurso direto, certo? Vamos lá. Lembre-se de que a crônica do Luiz Fernando Veríssimo apresentou um diálogo. Verifique o perfil dos personagens que participarão do diálogo no texto e faça a adequação do nível de linguagem empregado por eles. Ou seja, não precisa ser uma linguagem muito alta, pode ser uma linguagem bem cotidiana, né? Uma linguagem bem coloquial, certo, gente? É uma linguagem que vocês usam no dia a dia de vocês, certo? Lembrando que uma linguagem que vocês usam no dia a dia de vocês, agora assim, tentem não ficar usando gírias, né? Seja uma linguagem informal, mas não tão informal ao ponto de usar palavras reduzidas e gírias. Lembre-se que o texto será um texto escrito, certo? E textos escritos, né? A não ser o WhatsApp, né? Mensagens instantâneas de qualquer aplicativo, é que vocês podem colocar palavras reduzidas, gírias, essas coisas, por conta da intimidade que vocês têm com a pessoa que vocês estão falando. Mas quando se trata de um texto escrito, né, por mais que a linguagem seja informal, a gente tem que ter cuidado com essa questão de palavras reduzidas e gírias, certo? Se quiser imprimir mais dinamismo ao texto, evite alongar as falas nos diálogos, ou seja, se você quiser que tenha mais dinamismo e até humor na crônica de vocês, né, evitem se prolongar muito, né, que os períodos sejam
mais longos, sejam frases curtas e caprichem no humor, viu? Procure decidir como o diálogo terminará. Se será um final surpreendente para o leitor e as falas finais vão propor uma reflexão, mesmo que para isso se empregue humor, né? Vocês vão deixar uma reflexão no final do texto de vocês ou vão, no caso, deixar só uma questão assim mais humorística, uma coisa assim que a gente consiga dar risada com o texto de vocês, né? Tem que caprichar, certo? Essa parte que tem aqui no livro de vocês, compartilhando a proposta com os colegas e professor, infelizmente, por enquanto não vai ser possível, né? Mas, né? Porém, todavia, no entanto, logo, logo, com fé em Deus, né? Nós estaremos juntinhos e essas questões, né? Esses compartilhamentos, esses trabalhos feitos em dupla, em grupo, eles poderão voltar a ser feitos, né? Mas com certo cuidado, é claro, né? Porque daqui que esse problema que nós estamos vivendo cesse, vai ainda demorar um pouquinho, né? Ainda tem que vacinar todos os adolescentes e as crianças, né? Ainda tem que chegar a vez de vocês, né? Creio eu que chegue, né? Bom, mas aí o que é que vai acontecer? Depois, né? Aí, no caso aqui, tem aqui trocar a produção com o colega, retomar a produção, verificar o diálogo, essas coisas. O que é que vai acontecer, pessoal? Como não vamos ter outras pessoas para que a gente possa trocar esse texto, nem nada, vocês mesmos, certo? Depois que vocês acabarem a produção textual propriamente dita, né? Lembrando que a aula passada foi planejamento, vocês preencheram a tabela e agora é orientação para a produção propriamente dita, ou seja, a partir de agora vocês vão pegar tudo que foi dado desde a aula passada e produzir o texto, certo? Antes de se produzir qualquer texto, né, se faz um planejamento, e foi isso que a gente fez desde a aula passada, né? O texto crônica de vocês foi planejado desde a aula passada, e agora vocês vão construir, né? Escolhendo se vão fazer somente em forma de diálogo, em relação, usando o discurso direto, né? Ou intercalando com falas de um narrador, certo, gente? Espero que vocês caprichem no texto de vocês. Assim que vocês terminarem a escrita do texto, eu peço que vocês leiam, vejam se os parágrafos, eles estão, no caso, os parágrafos, caso tenha narrador, né? Ou então, se o diálogo está coerente, né? Se vocês colocaram pontuação, tudo certinho. Se vocês tiverem uma outra pessoa dentro de casa, vocês podem pedir para a pessoa e ver qual é a reação da pessoa e ver o que é que você pode melhorar, certo? Você vai fazer dessa sua produção de texto uma coisa assim que, como é que eu posso dizer? Você mesmo vai pegar ela, você vai produzir, vai pedir para alguém ler, para você ver a reação dessa pessoa, certo? Para você mesmo chegar e depois avaliar o seu texto e ver se precisa fazer algum reparo, né? Desde escrita, pontuação, tudo direitinho, certo, gente? Você vai ser protagonista do seu texto em todos os sentidos, né? Desde a escrita até a avaliação dele, certo? Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, certo? Próxima semana, com fé em Deus, teremos mais aula de redação, ok? E aquele meu lenga-lenga de sempre, né? Se protejam, protejam as pessoas que vocês amam, usem máscara, sabão nas mãos, muito sabão, lavem as mãos com sabão, tomem muito banho, quando chegar em casa, tome banho, deixa a chinela na porta, ou então, se não puder, a chinela, se ficar na porta, roubam, você pega a chinela com a mão, bota lá no quintal, depois vai, lava a mão, não fiquem levando a mão ao rosto, certo? Para não se contaminar, ok? E, gente, se protejam, protejam as pessoas que vocês amam. Vocês sabem que vocês se protegendo, vocês chegando em casa protegidos, né? Chegando em casa já dá roupa, banheiro, tomar banho, bota a roupa para lavar, certo? Então, vocês se protegendo, vocês vão estar protegendo também as pessoas que vocês amam, certo? E como a gente não pode dar um abraço pessoalmente, então vamos lá. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. E Ele vai querer, eu tenho certeza.